Boa noite, galera, beleza? Que saudade de vocês, que saudade da reunião, de ver todo mundo. Como vocês estão? Tô aqui pra fazer uma breve lembrança de dar um like no canal, no vídeo, e dar um like no canal e um subscribe no vídeo, beleza? É isso aí. Dá um like no vídeo e um subscribe no canal e acompanhe tudo que está sendo postado, nossas reuniões de jovens, as outras palavras também. Só queria dar esse aviso aí e é isso aí. Graça e paz do Senhor. Deus abençoe a todos. Pela fé, o Filho de Deus, sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor.
digno é de receber todo louvor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Pela fé no Filho de Deus, sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor.
Olá, queridos jovens, que alegria poder estar aqui para compartilhar com vocês mais uma vez uma palavra desse jeito meio diferente, né? Mas graças a Deus porque temos esses recursos. Vamos lá, hoje eu quero compartilhar com vocês sobre uma das 3 coisas mais importantes da vida cristã, segundo o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios 13:13, quando ele fala sobre fé, esperança e amor. Hoje eu quero compartilhar algo sobre fé com vocês. Não quero falar de conceito de fé, acredito que todos devem saber um pouco ou até muito sobre fé, mas o que eu quero é transmitir algo que Deus colocou no meu coração, especificamente para você jovem da nossa congregação, do nosso relacionamento, nesse momento que nós estamos vivendo. Então eu quero começar lendo Romanos 1,17. Diz assim, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, se referindo ao Evangelho, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Então nós vamos conversar agora, não é sobre o que é fé, mas é sobre essa única maneira de viver que nós temos como cristãos, que é por meio da fé. Então a fé não é uma opção, a fé não é algo que eu posso ou não posso ter. Na verdade, a fé é algo que o Senhor Jesus me concede pela sua graça e é por meio dela que um cristão vive. Um dos textos mais conhecidos e para mim mais poderosos, mais fantásticos sobre fé é o capítulo 11 do livro de Hebreus, da carta aos Hebreus, né? E esse vai ser o texto principal para a nossa conversa aqui. Quero começar lendo os versículos 1 a 3 junto com vocês. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Ora, sem fé, no verso 6... é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Bom, com base nesses textos que nós lemos, eu quero conversar com vocês sobre 3 coisas a que a fé se opõe e, ao mesmo tempo, 3 coisas que a fé possibilita. Ela se opõe a determinada coisa e ela permite que a gente viva de determinado jeito. E isso tem muito a ver com esse momento de ser jovem, de ser solteiro que vocês estão vivendo. Quanto ao jovem, eu ainda estou vivendo, tá? Mas vamos lá. O primeiro aspecto é o seguinte: a fé se opõe a viver pelo que é visível, pelo que é mensurável. Nós lemos aqui em Hebreus 11 que pela fé as coisas que nós vemos hoje vieram a existir de coisas que não existiam, de coisas que não se viam, de coisas que não são aparentes. Nós temos uma tendência a olhar para as coisas e acreditar naquilo que a gente consegue medir e descrever a partir do nosso olhar. Quero estender um pouquinho esse olhar a partir da nossa lógica, a partir da nossa capacidade de descrever e de entender determinada coisa. Quando o Senhor chegou aqui na terra sem forma e vazia para criar todas as coisas, Ele não tinha nada visível para a partir disso começar a criar. Ele tinha algo dentro dele. Ele tinha uma visão interna, um modelo, um plano que estava tão vivo dentro dele que quando ele começou a falar, a palavra que ele proferiu trouxe à existência aquilo que estava dentro dele e não aquilo que estava diante dele. E assim, Deus criou todas as coisas, não a partir daquilo que é aparente, mas a partir daquilo que não se vê. Parece então que a fé nos leva a um estilo de vida muito melhor do que viver daquilo que é visível, porque tudo que a gente vê, de alguma maneira, vai passar. Mas viver daquilo que nós não vemos significa viver daquilo que Deus coloca dentro de nós por meio da sua palavra
e que se tornam uma realidade dentro da gente, ainda que nesse momento a gente não esteja vendo, a gente acredita que em algum momento vai ver. Eu quero ler aqui, 2 Coríntios 5:7, diz assim, porque andamos por fé, não por vista. Andar por vista faz a gente ficar com medo, faz a gente ficar inseguro, faz a gente ficar vulnerável. Se a situação é boa, eu fico bem. Se a situação é ruim, eu fico mal. Se o que eu estou vendo me agrada, ótimo, eu me alegro. Se o que eu estou vendo não me agrada, eu não me alegro. Isso é muito ruim. A gente não precisa viver assim. Eu quero dar um exemplo, e todos os exemplos que eu vou dar aqui, ou quase todos, estão dentro de Hebreus 11. É muito legal se você puder ler esse capítulo algumas vezes e deixar Jesus falar com você mais aí, ok? Mas o exemplo que eu quero dar agora sobre a fé se opor ao que é visível e nos levar a um estilo de vida por aquilo que não vemos, mas cremos por ser uma realidade dentro de nós, colocada pelo Senhor, eu quero citar Noé. O versículo 7 de Hebreus 11 diz: pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Veja que interessante. Noé recebeu de Deus uma palavra que não tinha nada a ver com alguma coisa que ele já tinha visto. Ainda não tinha chovido sobre a terra. A água brotava do solo, como vapor. Então não tinha nada que Noé pudesse dizer assim, é verdade mesmo, vai ter um dilúvio, porque eu já vi uma chuva grande, uma chuva terrível, o estrago que ela causa. Não. O que Noé tinha, ele tinha uma palavra de Deus. E quando Deus falou com ele, ele temeu, ele respeitou essa palavra, ele reconheceu que a palavra de Deus era mais importante do que a capacidade que ele tinha de enxergar e de entender o que Deus estava falando. Meus irmãos, como nós precisamos disso. O tempo inteiro nós somos tentados a andar pelo que nós vemos, a nos mover por aquilo que nós vemos, por aquilo que a gente consegue explicar, por aquilo que a gente consegue descrever. Mas não é esse o estilo de vida que nós somos chamados a viver pelo Senhor. O estilo que nós somos chamados é muito melhor do que esse. Eu posso crer, e ainda que eu não veja, eu posso viver baseado nisso. Porque breve, no tempo de Deus, eu vou passar a ver. Tem uma experiência muito interessante e até engraçada no Antigo Testamento, lemos aí por esses dias, que foi quando Naamã, leproso, foi até o profeta na esperança de ser curado de sua lepra, e o profeta manda que ele se lave no Rio Jordão, e ele acha muito esquisito e ele se recusa a se lavar no Rio Jordão. Poderia ser uma água melhor do que essa, um lugar melhor do que esse, mas logo o Rio Jordão, veja que capacidade de andar pelo que é visível que estava impedindo ele de ser curado. Ele questionou a maneira de Deus agir ali através do profeta. Para ele aquilo não tinha lógica. Para ele o Rio Jordão não era um lugar que ele devia entrar naquela água para tomar banho e isso limpar ele da lepra. Mas aí o servo do profeta chega para ele e fala, uai sou eu aqui que estou falando, tá? Mas se ele tivesse mandado você fazer alguma coisa difícil, mas ele mandou só você se lavar no Jordão. Sabe, meus irmãos, aquilo que Deus nos manda fazer não é difícil. Às vezes só não é dentro daquilo que a gente enxerga com nossa lógica. Mas se a gente obedecer, a gente vai experimentar a ação do Senhor e vamos ser livres, libertos ou receber a promessa que Deus deu para nós. Então vamos lá? Vamos viver não baseados naquilo que é visível, mas baseados naquilo que Deus nos fala. Porque o que Deus nos fala é eterno. E o que a gente vê vai passar. Bom, outro aspecto que a fé se opõe é a viver pelo que é transitório, pelo que é passageiro. E a fé se opõe a isso porque a vida por fé nos leva a viver pelo que é eterno. Viver pelo que é passageiro é o viver experimentando coisas cujo efeito passa. Viver pelo que é eterno é viver experimentando de uma vida que quanto mais eu experimento, mais tenho e que me leva
à vida eterna, inclusive depois da morte. Mas viver eternamente é viver aqui e agora eternamente. Em João 6, Jesus disse que aquele que crê nele tem a vida eterna e ele vai ressuscitar no último dia. Então a vida eterna é algo que nós experimentamos agora, e porque experimentamos agora, vamos ser ressuscitados por ele para gozar dessa vida eterna no céu de maneira plena, de forma plena. Mas viver eternamente é não deixar que as coisas passageiras nos prendam. Tudo está escrito, tudo que há no mundo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então, se eu estou passando por uma situação passageira, ou se eu estou apegado a uma sensação passageira, essa sensação vai passar, essa situação vai passar. E eu então posso passar junto com ela. Mas se eu não estou apegado a uma sensação passageira, então eu posso experimentar de uma realidade eterna que permanece dentro de mim e que permanece como uma realidade em mim em qualquer situação que eu vivo. Aqui eu quero citar como exemplo Moisés. O que Hebreus fala de Moisés é maravilhoso. Moisés se recusou a permanecer no Egito, usufruindo os prazeres transitórios daquele lugar. Porque Moisés, de alguma maneira, ele enxergou Jesus e preferiu o sofrimento de Cristo ao invés dos prazeres transitórios do Egito. Amados irmãos, para Moisés, de alguma maneira, por causa da revelação que ele teve de Cristo, o que era transitório no Egito deixou de ter valor para ele. Ele percebeu que era passageiro, ele percebeu que não valia a pena permanecer ali, não valia a pena continuar experimentando daqueles prazeres que ele tinha ali, porque tudo aquilo iria passar. Então, ele preferiu sair do Egito e ir para o deserto. E ali Deus o encontrou e revelou para ele quem ele era, qual o chamado dele. E ele passou a dedicar a vida inteira dele a ser quem Deus chamou ele para ser, a realizar aquilo que Deus chamou ele para realizar e não a ficar experimentando prazeres transitórios. Isso fala com você? Isso fala comigo. O tempo inteiro, o mundo nos assedia para a gente experimentar coisas que são transitórias. Uma sensação aqui, outra ali, mas rapidamente elas passam. E aí outras são apresentadas, outras sensações, outras experiências. Ah, meus irmãos queridos, as pessoas que vivem nesse estilo de vida, de sensação em sensação, de experiência momentânea em experiência momentânea, cansam, ficam sobrecarregadas, porque ainda que as sensações boas podem ser momentâneas, os efeitos dessas ações pecaminosas são terríveis e são eternos, a menos que Jesus liberte essas pessoas e traga elas para o seu reino. Então eu quero te animar, querido jovem, não vamos viver prazeres que são transitórios. Vamos olhar para Jesus e vamos preferir estar com Ele, porque aquilo que Jesus provoca na gente não é um prazer transitório, é uma satisfação eterna, agora e sempre. Quantas vezes eu posso testemunhar isso para você? Lendo a palavra, orando, buscando ao Senhor, eu tenho a sensação de que Ele me faz tocar na eternidade. Quando o Espírito Santo me revela algo sobre Ele, quando o Espírito Santo me faz perceber a presença dEle no momento de busca, no momento de lugar secreto, ou mesmo junto com outros irmãos, quando a gente toca na revelação de Cristo, a gente está tocando na eternidade. Você anda tocando na revelação de Cristo, você anda conhecendo Jesus, então você está tocando na eternidade. Sejamos como Moisés, que se recusou a permanecer naquele estilo de vida baseado em prazer transitório, porque teve uma revelação de Cristo e isso fez ele mudar completamente o estilo de vida dele. Creio que Deus tem isso para nós também. Bom, vamos ao terceiro aspecto.
A fé também nos leva a viver não pelo que está perto, mas viver esperando aquilo que está longe, mas é muito melhor. Então a fé se opõe a esse estilo de vida imediatista, baseado naquilo que eu posso ter aqui e agora. A fé nos leva a crer e a esperar as promessas de Deus, que não vêm na hora que a gente espera muitas vezes. Estou falando de promessas pessoais que Deus pode ter feito para você, que faz para mim, promessas que são para enquanto estamos aqui na terra, promessas que são para depois da segunda vinda de Jesus. As promessas de Deus têm o seu tempo de cumprimento. E se eu sou uma pessoa apegada ao que está perto, eu não consigo esperar aquilo que ainda está longe, mas vai chegar, eu não vou experimentar de muitas promessas maravilhosas de Deus. Então, o convite da fé é um convite para se liberte dessa prisão pelo que está perto de você, pelo que está próximo, pelo que já vai acontecer. Eu acho que nesse momento, inclusive, nós estamos sendo muito testados, provados sobre este item, porque é uma quarentena que já está durando tanto tempo e a gente precisa esperar e esperar. Será que Deus não está querendo nos ensinar algo? Quem esperou nas coisas que estavam perto, agora deve estar muito mal. Quem esperou pelo seu emprego está perdendo emprego. Quem tinha sua alegria baseada nas muitas saídas, programas, diversões, e agora tem que ficar em casa e não tem muita coisa para fazer, também deve estar mal. Quem pôs sua esperança naquilo que estava ao seu alcance e agora não está mais ao seu alcance, deve estar mal. Mas nós não somos assim. Nós não pomos nossa esperança naquilo que está ao nosso alcance. Tem muita coisa que está ao alcance do nosso Senhor. Tem muita coisa que está na mão dele, que está reservada para nós, mas está na mão dele. E nós vamos esperar aquilo que Deus tem para nós. Deus tem e é certo que ele vai dar, então nós vamos esperar. Quero caminhar um pouco mais nesse item com vocês. Aqui eu quero citar Abraão. Diz o capítulo 11 de Hebreus, o verso 8, pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Veja, Deus mandou Abraão ir para uma terra que não era conhecida, ou seja, não estava perto dele. Não era alguma coisa que estava próxima dele, a realidade desta nova terra. Mas ele simplesmente, quando ouviu a Deus, ele obedeceu, sem saber para onde ia. Interessante que quando o texto continua descrevendo Abraão e Sara, fala assim no versículo 11 sobre Sara. Pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade. Olha o que diz agora. Porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Eu vou repetir essa frase para você. Porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Segundo esse texto, Sara conseguiu conceber Isaque, não porque ela viu a situação perto dela. Já era de idade, já não podia mais conceber. Ela não olhou para aquela situação perto dela. Ela concebeu porque ela teve por fiel aquele que tinha prometido a ela. Sara conheceu a Deus e Sara admitiu, percebeu e creu na fidelidade de Deus. Irmãos, a fé nos leva a isso. A fé nos leva a sair do imediatismo e a esperar aquilo que Deus nos prometeu. E a substância que a gente pode ter para isso é a fidelidade dele. Ele é fiel, ele não mente. Então, se ele prometeu, ele vai fazer. Então, a fé nos leva a olhar para o coração de Deus, não para a circunstância perto de nós. Na verdade, quem vive por fé
sabe que Deus está mais perto de si do que de qualquer situação, do que de qualquer circunstância. Deus está perto mais do que as coisas que estão acontecendo. E eu quero abençoar você nesta hora, com a revelação de que Deus está perto de você. Quando você estiver em casa, quando você estiver sozinho, quando você estiver passando por qualquer situação, quando alguma situação complicada estiver tão perto de você, eu quero abençoar você para que você creia que Deus está mais perto de você do que essa circunstância que você está passando. Deus está perto, mais perto do que a circunstância parece estar perto. Amados, Deus está dentro de nós. Deus está nos olhando, Deus está percebendo a gente. Deus sabe o que acontece dentro de nós. Deus sabe o que acontece fora de nós. Então vamos lembrar em nome de Jesus, vamos lembrar de que o nosso Deus está mais perto de nós do que qualquer circunstância complicada que está acontecendo. Me permita contextualizar isso nesse momento. Deus está mais perto de nós agora do que o coronavírus está perto de nós. Deus está mais perto de nós do que a dificuldade financeira está perto de nós. Deus está mais perto de nós do que a solidão está perto de nós. Quem está em Cristo nunca está só. Deus está perto de nós. Vamos lembrar da fidelidade do nosso Deus, como fez Sara, e andar baseados na fidelidade de Deus e não no quanto as situações estão próximas de nós. Interessante, continuando Hebreus 11, no verso 13, todos estes morreram na fé, sem terem obtido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Está se referindo a muitos do povo de Deus que não chegaram até a terra que foi prometida, mas vendo-as de longe, crendo-as e abraçando-as. Eu quero aplicar isso na vida da gente. Amados irmãos, Jesus está perto de vir, mais perto do que em outro tempo. As circunstâncias complicadas que vivemos hoje nos lembram que Ele está perto. Então, vamos crer. Eu não sei o quão perto Ele está. Não sei se Ele vai voltar daqui a um dia, o que eu acharia maravilhoso, daqui a um ano, que seria muito bom, ou daqui a 100 anos, eu não sei. Sinto que Ele vai voltar muito brevemente. Mas ainda que esteja longe deste momento que eu estou vivendo, eu vou crer na vinda do Senhor. E eu vou abraçar esta fé de que a vida maravilhosa, a vida sem problemas, a vida sem dores, a vida sem crises, a vida sem pecado, não é plenamente algo que eu vou experimentar aqui, mas é algo que eu vou experimentar lá, na eternidade, quando Ele vier me buscar, quando Ele vier nos buscar, nós experimentaremos essa vida. Então eu vou crer nessa promessa, vendo ela de longe. Ver de longe é o ver da fé. Ver de perto é o ver que é da pessoa que confia mais na sua própria mente do que em Deus. O ver da fé é ver de longe e crer e abraçar. Abraçar significa eu vou trazer essa promessa para perto de mim e eu vou andar grudado nessa promessa. E andando grudado nas promessas de Deus, não tem nada que possa nos abalar, nos abater e nos parar. Amém, amados? Digam amém aí, concorde. Aleluia, glória a Deus por isso. Tiago 1,3 diz, sabendo que a prova da vossa fé opera paciência. Quando a gente vê o que está longe, então significa que a gente tem que esperar para aquilo acontecer. Mas isso faz da gente pessoas mais pacientes. E paciência é uma virtude do Espírito Santo. Com tudo isso que estamos conversando aqui, eu devo dizer que ainda que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, a fé nos leva a ver. Primeiro vemos crendo, porque Deus colocou esta certeza dentro da gente. Depois experimentamos a promessa. Por exemplo, quando Jesus curou o cego, que clamou por ele, filho de Davi, tem compaixão de mim,
Jesus disse a ele: vê, a tua fé te salvou. Lucas 18, 42 e 43, eu estou lendo. E logo viu, continua o texto, e seguiu glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Quando Jesus ouviu o clamor do cego, Jesus disse: veja. Então aquela esperança que o cego alimentou, quando soube que Jesus estava passando por ali e fez ele clamar a Jesus, ele com certeza se viu enxergando, se viu curado da sua cegueira. E quando Jesus falou com ele, ele realmente foi curado da sua cegueira. O que eu quero te dizer é o seguinte: a fé nos leva a ver o que está longe. Primeiro, sem concretizar aquilo, mas depois a fé nos leva à concretização. A fé nos leva a experimentar aquilo que Deus nos prometeu. Não sei o tempo, mas a fé nos leva a experimentar. Agora eu quero conversar com você sobre uma pergunta que com certeza você deve estar fazendo aí. Como crescer na fé? Bem, está escrito que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, para crescer na fé, nós precisamos ouvir a voz de Deus. E ouvir a voz de Deus a partir da palavra. Então, se eu quero crescer na fé, eu preciso conhecer a Escritura e saber o que Deus disse, porque o que Deus diz é a substância da fé. Sempre é assim. Vamos lembrar novamente a criação. Nós começamos falando dela. O que havia na terra, ela era sem forma e vazia. Mas o que passou a haver, que trouxe à existência tudo que foi criado, foi a voz de Deus. Então, quando o caos ouviu a voz de Deus, Deus, a partir do caos, criou. Então, o que nós precisamos para crescer na fé? Nós precisamos conhecer o que Deus diz, conhecer a Escritura. Mas não é conhecer a Escritura só intelectualmente, teoricamente, mas é a partir da Escritura, ouvir Deus falando com cada um de nós, revelando sua palavra e trazendo à existência imagens, promessas, coisas de Deus para nós que estão ali na palavra. Quanto mais eu conheço a Escritura, mais eu tenho facilidade de ouvir a voz de Deus e mais a minha fé cresce. Fé, meus irmãos, portanto, é uma escolha, assim como a incredulidade é um pecado, e é pecado porque a pessoa escolhe não crer. Quero te dizer que fé é uma escolha. E a fé é algo que é muito ligado à obediência. Então, para crescer na fé, você precisa obedecer quando você ouve a voz de Deus. Porque quando você ouve a voz de Deus, você vai perceber o efeito daquela obediência e aquilo vai aumentar a sua fé. Por exemplo, você está diante de uma pessoa enferma e ouve a voz de Deus pela palavra, imporão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Ouve a palavra de Deus naquele momento, o Senhor diz: sim, eu quero curar essa pessoa, como eu falei na Escritura, e você vai lá e ora. Se você obedece e ora e a pessoa é curada, uau, a sua fé cresce. Mas se você não obedece, você não vai ter a chance de Deus revelar para você o que Ele é capaz de fazer. Então, fé e obediência estão muito ligados. Fé não é eu creio, mas não faço. Fé é eu tanto creio que obedeço. Quanto mais eu creio, mais obedeço. Quanto mais obedeço, mais a minha fé cresce. Eu vou dar uma paradinha agora, porque eu quero que você veja aí a seguir um trecho de um filme de Indiana Jones, muito legal. E a partir dessa cena, a gente vai voltar a conversar sobre essa relação entre fé e obediência, ok? Dá uma olhadinha aí. Only in the leap from the lion's head will he prove his worth. Impossible. Nobody can jump this. Indy! Indy, you must hurry! Come quickly!
Que joia, né? Essa cena, eu gosto demais dela. Deixa eu chamar sua atenção aqui para a gente aplicar essa cena na nossa conversa aqui. Primeira coisa que eu quero aplicar é o seguinte: o personagem tinha uma informação escrita, perceberam ali no papelzinho, né? Que contrariava o que ele estava vendo. Ele devia avançar, mas tinha um precipício na frente dele. Então, se ele fosse guiar pelo que ele estava vendo, pelo que estava perto e pela sensação de medo que ele estava sentindo, ele não ia chegar do outro lado para salvar o pai dele. Interessante, né? Mas ele tinha que acreditar no que estava escrito. E aí o pai dele fala com ele, né? Filho, você tem que acreditar. E aí ele dá um passo de fé. Um passo de fé era ali colocar o pé aonde não tinha nada visível. Aí aparece a ponte e ele consegue atravessar sobre o precipício. Eu acho que assim é a nossa vida, né, jovem querido? A gente precisa aprender a colocar o pé. A gente precisa aprender a obedecer antes de ver. A gente precisa obedecer ao que Deus fala. Por isso, Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Eu preciso conhecer o que Deus fala e obedecer ao que Deus fala. E quanto mais eu obedeço ao que Deus fala, eu me deparo com milagres. Eu me deparo com respostas de Deus. E isso vai aumentando ainda mais a minha fé. Ele decidiu colocar o pé e então a ponte apareceu. Deixa eu te falar uma coisa. Decide obedecer. E obedecer sem prazo de validade. Não é assim, eu vou obedecer para ver se Deus faz o que eu estou querendo. Não. É obedecer porque você conhece Ele, porque você o ama, porque você confia no coração dEle. E então, quando você obedece, a sua fé cresce e o seu relacionamento com Ele fica ainda mais profundo, ainda mais precioso. Viver por fé, querido, é viver obedecendo aquilo que você já ouviu de Deus. Quero repetir essa frase. Viver por fé é viver obedecendo aquilo que você já ouviu de Deus. Quando você desobedece mentindo, por exemplo, é porque antes de mentir você deixou de crer que falar a verdade, como Deus disse, era melhor. Então você desconfiou do que Deus disse. Por isso é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia nele. Porque o Senhor vai falar com você. E sensações, experiências, racionalismos podem colocar dúvida, mas não haja baseado nisso. Haja baseado na fé. Você não depende dessas coisas para obedecer. O que você depende é crer naquilo que Deus falou. Quando você desobedece desistindo antes de alcançar uma promessa, é porque acreditou em alguma coisa que se aproximou de você antes de alcançar a promessa. Quantas pessoas estão seguindo Jesus e de repente aparece alguma coisa, um outro amor, uma paixão, uma distração, e essa pessoa sai dos caminhos do Senhor? Porque alguma coisa se tornou mais próxima dela. Por isso que é muito importante a gente ter Jesus muito mais próximo de nós do que qualquer circunstância. Vamos perseverar até alcançar a promessa. 1 Coríntios 9:24 diz: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Vamos correr a carreira da vida cristã de maneira que a gente alcance a promessa, que a gente não fique no meio do caminho. O importante na vida cristã não é somente correr, é correr de tal maneira que a gente alcance o prêmio, aquilo que está reservado para nós pelo nosso Deus. Amém, meus amados irmãos? Eu quero deixar essa palavra com vocês. Antes de encerrar, eu quero que você perceba algo no final de Hebreus 11. Normalmente, quando a gente fala de fé, vem logo na nossa mente situações de vitória, de milagres, de coisas maravilhosas que acontecem. Mas a gente não precisa só de fé para viver esses momentos. A gente não precisa de fé somente para ver milagre, para ter vitórias, para as coisas boas acontecerem. Porque a vida cristã também tem coisas difíceis, complicadas. Tem situações que não são agradáveis, como a que estamos vivendo agora, por exemplo. A vida cristã
tem sofrimentos. E quem ama Jesus e conhece o Senhor, atravessa situações de sofrimento e permanece fiel. Porque a circunstância do sofrimento é passageira. E a pessoa que vive por fé sabe que é passageira e não deixa essa circunstância para aprender e acabar com ele. Então eu quero ler aqui com você, Hebreus 11, 33 a 35, faz uma lista de vitórias. Mas depois do 36 ao 38, faz uma lista de aparentes derrotas. Mas todas essas descrições são descrições de pessoas que realizaram algo ou que permaneceram fiéis por meio da fé. Olha o que diz o 33 ao 35. Os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos de estranhos. Tudo vitória, tudo maravilhoso. As mulheres, milagre, receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados. Opa, aqui começou a acontecer alguma coisa que não é tão agradável, que não parece tão vitória. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. Olha o que diz agora, 36 em diante. E outros experimentaram. Vamos lembrar, por meio da fé experimentaram escárnios, açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, foram desamparados por meio da fé, aflitos por meio da fé, maltratados por meio da fé. Mas olha que coisa linda o escritor aos Hebreus fala a respeito destes, dos quais o mundo não era digno. Aleluia. Errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. Querido jovem, receba fé para viver coisas difíceis e complicadas. Receba fé para se ser sustentado na vida cristã, mesmo quando está sozinho, mesmo quando está doente, mesmo quando sente dor. Porque na verdade tudo que estamos passando aqui é passageiro. E o Senhor vai usar tudo isso para o nosso bem, para nos levar até Ele na glória. Eu quero encerrar lembrando para você, porque você já sabe, daquela experiência fantástica de Estevão. Estevão foi um desses apedrejados que morreram sofrendo escárnios, mas permaneceu fiel. Ele estava pregando o evangelho, ele estava se mantendo firme na sua fé, e chegaram os religiosos, e diz a palavra que até Saulo consentia na sua morte, e ele sendo apedrejado, imagina a cena, sendo apedrejado e continuando a falar, passando aquela situação de dor, e ele continuando a falar. Como ele conseguiu? Ele teve uma visão por meio da fé. A fé levou ele a ter uma visão de Jesus de pé. Jesus se levanta do seu trono e de pé ele está esperando Estevão na glória. Eu quero, em nome de Jesus, ministrar sobre você essa capacidade de ver Jesus de pé esperando você cada vez que você passar por uma situação complicada e difícil. Cada vez que você tiver uma vitória, você também não se entregar a essa vitória como se ela já bastasse. Outras vitórias virão, outras circunstâncias virão. A gente tem que permanecer fiel até o fim, amados irmãos. Estevão foi apedrejado, deve ter sofrido um monte, pedra daqui, pedra dali, e ele não parava de falar. E aí ele olha para o céu e ele tem aquela visão maravilhosa. Agora eu estou tendo aqui um leve desconforto, uma inveja santa. Ele vê Jesus de pé esperando por ele. O nosso Senhor Jesus está pronto para nos receber, mas nós precisamos permanecer fiéis até o fim. Para permanecer fiéis até o fim,
vamos fazer da fé o nosso estilo de vida. E não vamos deixar que as coisas aparentes, que as coisas que estão perto, que as coisas passageiras nos controlem. Eu quero orar por você. Depois você vai poder conversar nos grupos, mas agora eu quero orar por você. E quero pedir ao Senhor para que Ele aumente a nossa fé e para que Ele nos revele como praticar esse estilo de vida. Amado Senhor, peço que o Senhor toque agora na mente e no coração de cada pessoa que me escuta. Eu clamo a Ti, Jesus, que o Senhor traga à existência coisas que ainda não são reais na vida dos meus irmãos. Que o Senhor ajude cada jovem a ser liberto hoje, já, dessa prisão pelo que é visível, dessa prisão pelo que é mensurável, dessa prisão por sensações, dessa prisão por prazeres transitórios deste mundo. Senhor, dessa prisão aquilo que está perto, ao que é imediato, ao que já vai acontecer. Livra-nos, Senhor, e leva-nos ao eterno. Leva-nos a agir por aquilo que Deus nos fala. Leva-nos a ver o invisível e andarmos baseados nisso. Espírito Santo, em nome de Jesus, eu proclamo vitória. Vitória em meio aos pedidos, às necessidades. Faz aquilo que o Senhor quer fazer. Faz aquilo que precisamos que o Senhor faça e que o Senhor quer fazer. E quando o Senhor não fizer, quando a tua resposta for não, Jesus, dá-nos fé para permanecermos fiéis quando o Senhor disser não. Dá-nos fé para permanecermos fiéis nas circunstâncias difíceis, nas circunstâncias complicadas, como teve Estevão. Dá-nos a visão do Senhor que nos aguarda, do Senhor que nos recebe, do Senhor que tem expectativa em nos ter, e que a visão de Cristo seja mais poderosa do que qualquer coisa que passemos nesta vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, querido. Amo vocês demais. Um grande abraço. Vivamos por fé.